quer saber como dar entrada na sua aposentadoria ainda esse ano? Então fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre as regras de aposentadoria de 2024 e como pedir a sua aposentadoria. Olá, eu sou Domitila Machado, advogada especialista em Direito Previdenciário e sócia aqui do DM Prev. Conseguir a aposentadoria é o sonho de muitos brasileiros. E claro, é um passo muito importante na vida de todo trabalhador que tem reconhecido o seu direito de descansar e poder receber uma remuneração sem precisar estar trabalhando para se sustentar. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te dar algumas dicas de como se aposentar, já de acordo com as regras de 2024, porque teve mudança sim. Primeira coisa que é importante a gente entender: os tipos de aposentadoria. Em novembro de 2019, teve uma reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103. Com essa reforma, teve muita mudança nas aposentadorias. Então, eu vou te explicar como era antes da reforma e como ficou depois da reforma. Antes da reforma, nós tínhamos dois principais tipos de aposentadoria: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, para os homens eram necessários 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já para as mulheres, era exigido 60 anos de idade e também 15 anos de contribuição. Tinha uma redução nessa idade, no caso da aposentadoria do segurado especial, o trabalhador rural ou o pescador, que para os homens ficava 60 e para as mulheres 55, devendo comprovar em ambos os casos 15 anos nessa atividade. E também para a aposentadoria da pessoa com deficiência, tinha essa redução na idade, mantendo os 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, nós tínhamos alguns tipos. Tinha da pessoa com deficiência, que é regulamentada pela Lei Complementar 142. Tinha aposentadoria especial, que é aquela que tem exposição a agentes nocivos, que dá direito a uma aposentadoria com tempo reduzido, mas ela também se encaixava como uma aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição dos professores, além de, claro, a regra geral de aposentadoria por tempo de contribuição. Na regra geral, eram exigidos dos homens 35 anos de contribuição e das mulheres 30 anos de contribuição. Não se exigia uma idade mínima. Então, uma vez que você completasse o tempo, já era possível se aposentar. O que às vezes desestimulava as pessoas a se aposentarem? O fator previdenciário. Porque muito embora você tivesse completado o tempo, o fator previdenciário ele era calculado com base no tempo e na idade das pessoas. E quanto mais novo a pessoa fosse, menor ia ser o valor da aposentadoria. Então, ele era, em regra, um redutor, mas ele poderia sim aumentar se a pessoa já tivesse uma idade bem maior. Então, esse fator previdenciário, ele incidia nessas aposentadorias por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição do professor, esse tempo era reduzido em 5 anos, ou seja, para os professores homens, era exigido um tempo de 30 anos de magistério. E para as professoras mulheres, era exigido 25 anos de magistério. E atenção, esse tempo de professor tem que ser como professor, orientador pedagógico, diretor de colégio. Não dá para unificar, para juntar com outro tempo que a pessoa trabalhou de outra profissão com esse tempo de professor, tá certo? A aposentadoria da pessoa com deficiência ia depender muito do grau da deficiência, que traria tempo menor, tanto para homem quanto para as mulheres, de contribuição. E na aposentadoria especial, também era necessário apenas comprovar 25, 20 ou 15 anos na atividade que colocou aquela pessoa em exposição a agentes nocivos. E esse tempo de 25, 20 ou 15 anos era definido pelo tipo de agente ao qual aquela pessoa estava exposta. Mas a maioria era em 25 anos e também não exigia idade mínima. Então, uma vez que a gente entendeu as regras antes da reforma de 2019, vamos agora entender como é que ficou as regras depois da reforma, que são as que estão valendo hoje. Se você está gostando desse vídeo, me segue aqui no canal,
dá o seu like, me ajuda aqui com o YouTube e aproveita para assistir outros conteúdos que a gente está colocando aqui, tudo sobre aposentadoria e benefícios do INSS. E eu espero ter te ajudado aqui sobre como dar entrada na sua aposentadoria. Lembrando que essas informações são com base nas regras que estão valendo em 2024, com as mudanças que a gente teve das regras de aposentadoria de 2024. E se você tem curiosidade de saber quando vai se aposentar, como pedir, não hesite em procurar um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança. Nada vai substituir um trabalho de uma pessoa qualificada que entenda do que está fazendo. Com a reforma, o que antes eram 2 regras gerais, agora elas se unificaram, de certa forma, e viraram 5. E vale destacar que a aposentadoria da pessoa com deficiência não sofreu alteração. Então, continua se aplicando tudo que está disposto na Lei Complementar 142. Mas por que 5 regras? Porque foram criadas regras de transição. Quer dizer, existe agora um tipo de aposentadoria, mas aquelas pessoas que já estavam contribuindo antes da reforma para o INSS, elas têm direito a regras de transição, que são as regras que estão ali no meio do caminho entre as regras antigas e a regra nova. Essas regras de transição são para proteger aquelas pessoas que já tinham uma certa expectativa de se aposentar com base na legislação anterior, para não sofrerem tanta mudança e não ficarem tão frustradas e desprotegidas de se aplicar totalmente a nova regra, o que pode, em alguns casos, não ser tão interessante para aquela pessoa que já estava perto de se aposentar, por exemplo. Então, nós temos algumas regras de transição e eu vou explicar resumidamente elas aqui. A regra principal de aposentadoria hoje é 62 anos de idade para as mulheres e 15 anos de contribuição, e 65 anos de idade para o homem e 20 anos de contribuição. Mas calma, que essa regra ela é a nova e ela só vai se aplicar para quem começou a contribuir para o INSS depois do dia 13 de novembro de 2019, que foi quando começou a valer a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 3 de 2019. Já para a aposentadoria do professor, essa idade diminui em 5 anos, sendo 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem, e em ambos os casos, e aqui a gente tem uma mudança se comparado com a legislação anterior, em ambos os casos é necessário comprovar 25 anos de magistério, ou seja, em sala de aula, como diretor, coordenador, orientador pedagógico, até o ensino médio, ou seja, infantil, fundamental e ensino médio. Professor universitário não se encaixa aqui. E vamos agora para a primeira regra de transição. Lembrando, nós temos 5 regras de transição. A primeira delas é a regra dos pontos. Eu aposto que vocês já ouviu falar dos pontos 85, 95, porque antes da reforma, essa regra dos pontos dava o direito de você se aposentar sem o fator previdenciário. Lembra que eu falei o que era o fator previdenciário aqui nesse vídeo, um pouquinho antes? Então, o que antes era uma regra que você conseguia aumentar o valor do seu benefício, hoje ela virou uma regra para você conseguir se aposentar. Então, essa primeira regra de transição, a regra dos pontos, o que é que ela exigia? 30 anos de contribuição para as mulheres, 35 para os homens, mais o somatório da idade da mulher com esses 30 anos e da idade do homem com esses 35 tinha que ser 86 para as mulheres, 96 para os homens. Mas atenção, 86 e 96 foi em 2019. A partir de janeiro de 2020, essa pontuação vai aumentando a cada ano, até atingir o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. E em 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, a pontuação para as mulheres é de 91 pontos e para os homens 101. Então, recapitulando, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. E em 2024, a soma da idade com o tempo de contribuição tem que dar 91 para a mulher e 101 para os homens. E no caso dos professores, como o tempo de contribuição deles é 5 anos a menos, também descontam 5 pontos. Por exemplo, o tempo mínimo do professor homem
é de 30 anos e da professora mulher é de 25. Então, a pontuação dos professores para se aposentar em 2024 é 96 para os homens e 86 para as professoras mulheres. E a nossa segunda regra de transição, ela traz um tempo de contribuição mínimo e uma idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. O tempo de contribuição mínimo para as mulheres é de 30 anos e para os homens é de 35. E a idade mínima para as mulheres é de 56 anos e para os homens é de 61 anos. Mas lembrando, essa era a regra de 2019. E essa idade mínima vai aumentando 6 meses a cada ano a partir de 2020. Ou seja, como é que ela está agora em 2024 essa regra? Para os homens, continua os 35 anos de contribuição e 63 anos e meio, ou seja, 63 anos e 6 meses para se aposentar com essa regra. Para as mulheres, é preciso 30 anos de contribuição e 58 anos e 6 meses de idade para se aposentar com essa regra. E no caso dos professores, lembra de diminuir 5, ou seja, o tempo mínimo para o professor homem é 30 anos de contribuição e a idade é 58 anos e 6 meses, e para a professora mulher é 25 anos de contribuição e 53 anos e meio de idade. A terceira regra de transição, ela é mais restrita. Ela é a regra do pedágio de 50%. E por que ela é mais restrita? Porque ela só vai se aplicar para aquelas pessoas que estavam com 2 ou menos anos faltando para se aposentar antes da reforma, em novembro de 2019. Ou seja, ela só vai se aplicar para aquela mulher que já estava com 28 anos de contribuição no mínimo e para aquele homem que já estava com, no mínimo, 33 anos de contribuição. E esse pedágio de 50%, ele vai incidir sobre justamente o tempo que faltava até a data da reforma para aquela pessoa se aposentar. Então, por exemplo, se uma mulher que precisava de 30 anos para se aposentar antes da reforma, ela já tinha 28 anos de contribuição, estava faltando 2 anos. Então, ela vai se encaixar nessa regra dos 50%. Se faltavam 2 anos, o pedágio de 50% vai incidir sobre esses 2 anos. Ou seja, se antes faltavam 2, somados 50%, agora vão faltar 3 anos para ela se aposentar. A quarta regra de transição também envolve um pedágio, só que nessa, esse pedágio é de 100%. E ela exige uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres. Para as mulheres, ela exige 57 anos de idade e para os homens, 60. E de tempo de contribuição, ela exige 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. E na mesma lógica que a regra anterior, esse pedágio de 100% vai incidir sobre o tempo que faltava para aquela pessoa se aposentar pela regra anterior à reforma. Então, aproveitando o mesmo exemplo, se antes faltavam 2 anos, com um pedágio de 100%, vão faltar 4 anos. Ai, Domitila, mas como assim? Você falou que se faltasse 2 anos, ela iria se enquadrar na regra de 50%. Às vezes, você vai poder se encaixar em mais de uma regra e vai ser escolha sua em qual delas se aposentar. E tem diferença de uma regra para outra? Tem, porque o valor do cálculo do benefício pode variar de regra para regra, mas isso é um conteúdo para um próximo vídeo. E a quinta e última regra de transição, ela está relacionada à aposentadoria por idade. E ela exige uma idade mínima de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E um tempo mínimo de contribuição para os dois de 15 anos. Lembrando que a nova regra exige para o homem 65 de idade e 20 anos de contribuição e para as mulheres 62 de idade e 15 de contribuição. Só que atenção, esses 60 anos para as mulheres da regra de transição começou em 2019 e aumentou 6 meses a cada ano. Então, a regra de 2024 é 62 para as mulheres e 15 anos de contribuição e 65 para os homens e 15 de contribuição também.
E a aposentadoria especial, que é aquela que exige uma exposição a agentes nocivos, ela também teve mudanças. Como eu falei, antes só se exigia o tempo mínimo de 25, 20 ou 15 anos, a depender da atividade, mas a regra geral era 25 anos. E com a reforma, manteve esse tempo mínimo de contribuição, mas passou a exigir uma idade mínima de 55 anos para os casos em que a exposição exige 15 anos de contribuição, de 58 anos de idade para os casos de 20 anos de contribuição e 60 anos de idade para os casos de 25 anos de contribuição em exposição a agentes nocivos. Mas essa aposentadoria especial também tem a sua própria regra de transição. Como é que funciona essa regra de transição na aposentadoria especial? Ela vai fazer a regra de pontos. Nos casos em que se exige 25 anos de contribuição em atividade especial, serão necessários 86 pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Nos casos em que a exposição deve ser de 20 anos, essa pontuação vai para 76 pontos, somando idade com o tempo de contribuição. E nos casos de 15 anos de contribuição em atividade especial, essa pontuação cai para 66 pontos. E tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, essas regras de como se aposentar, como dar entrada, eu separei tudo e organizei em um e-book gratuito que você consegue baixar. É só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, ou se você está assistindo pela televisão e não tem como clicar, entra lá no meu Instagram, domitilamachado.prev, ou então diretamente no meu site, dmprev.com.br, que você consegue baixar um e-book gratuito com todas essas informações resumidas. Agora que você já sabe todas as regras de aposentadoria que estão valendo em 2024, eu vou te falar quais são os documentos que você vai precisar reunir, organizar para conseguir dar entrada na sua aposentadoria. Primeiro de tudo, documentos pessoais, RG, CPF ou uma carteira de habilitação, algum documento oficial com foto, de preferência que não seja muito antigo. Carteira de trabalho. Não jogue sua carteira de trabalho fora só porque agora existe a digital. Até porque a carteira de trabalho digital, ela é baseada também no extrato do INSS. E existem coisas que estão anotadas na sua carteira de trabalho física que não estão no INSS. E essa é uma prova muito importante quando a gente identifica alguma falha das informações no extrato de informações do INSS. Então, a sua carteira de trabalho deve ser conservada e é um documento muito necessário para a sua aposentadoria. Se você já contribuiu como autônomo, é interessante reunir os carnês e comprovantes de contribuição, até para conferir se estão todos aparecendo no extrato de informações do INSS. Se você trabalhou em empresas como empregado, é interessante, além da prova da carteira, algum contra-cheque, algum comprovante de salário, porque às vezes as remunerações não estão todas lá no INSS e isso pode diminuir o valor do seu benefício. Se você teve tempo militar, é importante uma declaração específica falando qual foi o período que serviu e sob quais condições. Pode sim ser utilizado na sua aposentadoria. Do mesmo jeito, se você foi aluno-aprendiz, pode ser que esse período de aluno-aprendiz apareça na sua aposentadoria. Resumindo, tudo que você tiver de documentos que sirvam para comprovar tempo de trabalho ou remunerações que você recebeu pode ser muito importante na sua aposentadoria. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo fora, papel antigo, mas sugiro fortemente guardar, porque pode ser necessário no futuro. Agora que você já sabe as regras de se aposentar, já sabe a documentação, já reuniu todos os documentos que vai precisar, onde é que você dá entrada? Como é que faz para dar entrada no pedido de aposentadoria? Primeiro de tudo, você vai ter que cadastrar uma senha do gov.br. Pode baixar o aplicativo ou acessar pelo navegador e ver as instruções para criar a sua senha. Com a senha do gov.br, é possível acessar o aplicativo do Meu INSS. Nesse aplicativo do Meu INSS, você vai procurar pedido de aposentadoria, vai ver qual a melhor para você e vai seguir o passo a passo que está no aplicativo. Agora eu chamo muito a sua atenção. Esse ato de pedir a aposentadoria no sistema do INSS, ele é muito importante e requer muita atenção,
porque ali você vai estar passando informações para o INSS que vão guiar todo o seu processo administrativo de aposentadoria. Lá você vai ter a oportunidade de anexar os arquivos que você já reuniu e que vão precisar estar digitalizados numa qualidade boa para que o servidor consiga analisar e ver todas as informações que tem naqueles arquivos. E você também vai confirmar o tempo de contribuição que você deseja ver reconhecido. Vai ter uma parte lá no protocolo que você vai aparecer as contribuições e você vai conseguir editar, alterar, incluir, e é com base nisso, nessa fase, que o servidor do INSS vai entender o que você está pedindo. Como assim, Domitila? Se você tem, por exemplo, um vínculo na sua carteira de trabalho que não está aparecendo lá nessa relação de trabalhos, de atividades no sistema do INSS, e essa relação ela é com base no extrato de informações do INSS, você vai ter que incluir aquele vínculo nessa fase da relação. Porque ali você vai estar dizendo para o servidor que você deseja ter um vínculo incluído, ter um vínculo reconhecido e que não está lá nas informações do INSS. Por isso, tenha muita cautela ao preencher essas informações, porque elas podem ser muito importantes e definitivas no seu sucesso da sua aposentadoria. Finalizou o protocolo? Preencha com o seu e-mail para acompanhar e um número de telefone. Isso porque, como o processo é todo digital, as informações são mandadas para o e-mail que você cadastrar. Com isso, fique acompanhando o pedido para ver se o servidor não vai solicitar alguns documentos a mais, que é o que a gente chama de exigências. Se o servidor pedir exigências, ele vai dizer o que é que ele precisa, qual documentação, algum termo, ele vai explicar o que ele precisa para continuar aquele processo. Em regra, o prazo para cumprir essas exigências são de 30 dias. E se passar desse prazo e você não cumprir essas exigências, o seu pedido de aposentadoria vai encerrar e você terá que entrar de novo com um novo pedido. Então, acompanhe o seu pedido de aposentadoria para não perder nenhum prazo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e encaminhe para os seus amigos que precisam saber como se aposentar ainda em 2024.